você que se liga aqui no canal da maior paixão nacional, entra no ar o Nossa Resenha, recebendo hoje o atual treinador e ex-craque de bola, Reinaldo, técnico do Maricá, que acabou de subir para a primeira divisão do Rio de Janeiro e tendo como participante aqui desse bate-papo o Super Fernando Martins. Seja bem-vindo para essa conversa, sejam bem-vindos a mais um Nossa Resenha. Reinaldo, Martinho, tudo bem? Primeiramente, agradecer o convite, vai ser uma honra bater um papo de vocês sobre o futebol, sobre a minha carreira aí, esse programa maravilhoso que vocês têm. Parabéns também pela audiência. Tenho certeza, Martinho, que você acompanhou muito o Reinaldo, né? Desde a base do Flamengo, sucesso no São Paulo, PSG, e jogou pela Ásia, Coreia, China, Japão e tudo mais. Um grande jogador e agora brilhando como técnico. Tudo bem, Martinho? Tudo bem, Martinho, prazer estar aqui com o Reinaldo, que realmente, como você falou, eu acompanhei ali o início dele no Flamengo, e teve um programa, Marcelo, que a gente conversou sobre aquela época que o Botafogo ganhava tudo na base, mas que não revelava ninguém. E o Flamengo foi vice desse Botafogo, né, que acho que foi tricampeão estadual. O Reinaldo vai poder contar isso pra gente, é isso que eu quero perguntar. E já o Flamengo revelou gente pra caramba, a começar por ele, teve o Lê, Juan, Atirson e vários outros ali daquela geração de 77 até 80. Teve o Rocha também, outros jogadores que às vezes não chegaram no profissional, mas que marcaram também aquela base do Flamengo, né, Reinaldo? Conta pra gente esse início aí e como era esse ambiente do Flamengo, aquele Flamengo, né, que revelava jogadores que jogava na Gávea, que treinava lá, que jogava lá e acabou ali com o tricampeonato estadual de profissionais. Você falou, primeiramente falar um pouco da minha trajetória, né? Eu iniciei no primeiro ano de juvenil no Barra da Tijuca, né? Onde eu fui um dos destaques da competição, fiz 28 gols naquela competição, foi onde eu chamei a atenção de vários clubes do Rio. O Flamengo foi o clube que naquele momento fez uma proposta melhor para o Barra, fui para o Flamengo, né? Mesmo fazendo 28 gols na competição, fui fazer uma nova avaliação no Flamengo. Graças a Deus, né, fiz boas na época peneira, né, fui bem quando fui solicitado ali com o professor Marcos Paquetá, e depois eu cheguei no Flamengo em 96, meados de 96, janeiro de 97 eu já estava no profissional, treinando com o profissional ali, né, subia e descia, e era uma geração, né, Marcos, como você falou, uma geração que rendeu muito fruto ao Flamengo, né, começar pelo Júlio César, que foi o melhor goleiro do mundo em 2010, Juan, que jogou 2 Copas do Mundo, essa geração 7-9, né, que é a minha geração, o Lê, que fez gol do título, o Rocha, como você citou bem aí, chegou a ser titular em 2001 em vários jogos da temporada, o Alessandro, 7-9 também, que depois foi capitão pelo Corinthians, campeão da Libertadores, e entre outros, né, aí vem a geração 7-7, né, que também chegamos a jogar junto com esses atletas, que foi o Léo Inácio, o Atisson, o Fernandão e o Casco da geração de 80, então sem dúvida nenhuma foi uma geração que o Flamengo revelou e deu resultado também esportivo, né, quando foi requisitado dentro do campo. Foi legal, Martins, você lembrar desse tricampeonato do Botafogo, que eu lembro quando esse time subiu, que estava lá na base, a gente via as preliminares, né? O técnico era o Décio, se eu não me engano, do Botafogo, e eu lembro que eu chamava esse time de time dos avós. Eu olhava, os caras tudo tinham um cara de 30 anos, 40 anos, e o garoto do Flamengo lá, do Fluminense com 17, 18, e aí eu lembro disso, quando subiu obviamente não deu em nada, né, mas são velhos tempos, né, que bom que já prescreveu esse meu crime aí de revelar isso dos anos 2000, 99. Eu lembro, só lembrando aí, mano, só interrompendo você rapidinho, esse time aí, nosso 7-9, no último ano nosso de sub-20, né, que hoje fala sub-20, nós fomos campeão contra o Botafogo, exatamente o Botafogo do Derna, em Moça Bonita. Ganhamos de 1-0, o gol do Fabiano Cabral. E na segunda-feira subiu os 11 jogadores e mais uns 4 que estavam na reserva ali para o profissional. Na época era o Evaristo Macedo, treinador, em 99. Em 99, eu vou falar de 99. No gol do Rodrigo Mendes, se eu não me engano, o Romário ou sentiu no vestiário ou ele sentiu no início do jogo, na final. E eu acho que você que entrou no lugar dele, eu tenho quase certeza que ficou assim, quem é esse cara? Que era todo mundo meio desconfiando, você fez um grande jogo naquele. Conta como é que foi esse. Eu não lembro exatamente agora se você entrou já de cara ou entrou logo no início, mas foi uma das duas coisas. Então conta como é que foi esse lance aí. A primeira foi a surpresa relacionada para o jogo, né? Para a final, né? Ali já era o Carlinhos, né? O treinador. Ali era o Carlinhos.
saudoso Carlinhos Violino, me relacionou para o jogo. Então, no vestiário, o Romário sentiu a panturrilha. Eu acho que todo mundo ficou surpreso, não somente os torcedores, mas eu acho que até os atletas daquele grupo, quando o Carlinho falou que eu iria entrar jogando titular no lugar do Romário, né? Para mim, eu fiquei muito surpresa, mas eu encarei aquilo como uma oportunidade da minha vida, né? Como um privilégio estar naquele momento, um momento que eu tanto esperava. Claro que um Flamengo e Vasco, o primeiro jogo de uma final de campeonato, substituir o Romário, a pressão era muito grande. Só que o próprio Romário me tranquilizou muito, né? Conversou comigo antes do jogo, me passando tranquilidade. Né? O professor Carlinhos, e o próprio grupo depois também falou que se eu estava ali é porque eu tinha condições, então era jogar o futebol, desfrutar daquele momento. E graças a Deus, naquele jogo, eu fui um dos melhores jogadores em campo. O jogo terminou 1-1. E no domingo seguinte, o Romário voltou, né? E a gente se consagrou campeão carioca com o gol do Rodrigo Mendes. Eu tô vendo até aqui, Marcelo, o Reinaldo fez 3 jogos, né? É, Inclusive, um desses foi justamente a final, né? A estreia foi em maio, o Campeonato Carioca era mais longo, né? Acabava lá para julho, agosto, às vezes. Enfim, e você citou, né? Eu ia chegar no Carlinhos, que era esse cara que sabia realmente alçar os jogadores ao time profissional, né? Não era só colocar o jogador no time de cima, mas também dar continuidade, saber o momento de colocar. Como é que você olha hoje, que você é treinador, essa capacidade que o Carlinhos tinha, coisas que você de repente como jogador talvez nem tivesse percebido, mas hoje você tem que ter exatamente esse timing, né? Esse tato de escolher a hora certa de subir, de promover um jogador. Perfeita a sua colocação. O Carlinho, para mim, foi o melhor treinador que eu tive nesse sentido do time. Ele tinha um time certo de colocar o atleta da base no profissional, até como você falou, assim, por ter sido um ex-jogador também do clube, já conhecer a cultura do clube, mas esse tempo que ele tinha de colocar o atleta no momento certo, eu acho que não teve igual. O Carlinho, para mim, na minha opinião, foi um dos melhores treinadores da história do Flamengo. E eu fui muito feliz, né, de ter sido puxado pelo Carlinho, porque foi um cara que me ensinou muito. Hoje eu carrego muita coisa como treinador que o Carlinho passava lá atrás, né, tipo assim, a sua disciplina, a sua organização. Ele né, para fora parecia aquele cara tranquilão, aquele cara zen, mas poxa, meu, quando ele colocava ali, né, a camisa de trabalho, né, e começava o trabalho ali, ele era outra pessoa ali dentro, um cara que cobrava muito, um cara que era muito organizado, um cara que ensinava muito, ele é muito detalhista. Então, o Carlinho, hoje, eu tenho um pouco assim, todo treinador que eu trabalhei, eu aprendi muito, carrego um pouquinho e criei minha identidade também, né, como treinador, e o Carlinho é um deles, sem dúvida nenhuma, para ter essa leitura de puxar o atleta da base para o profissional, igual o Carlinho, eu nunca vi igual. Ele seguia a risca, né, o lema que o Flamengo tem, do craque, o Flamengo faz em casa, né, e, sem dúvida nenhuma, foi um cara que marcou história, não somente no Flamengo, mas na vida de muitos atletas, que ele conseguiu ter esse entendimento de, no momento certo, de colocar no profissional. Marcelo, o Carlinhos, ele não só revelava jogadores, né? Revelava times inteiros, né? Você vai lembrar aí do pessoal de 87, 92, 99, foi os times aí que ganharam os títulos importantes com o Carlinhos, com jogadores quase que metade do time, no mínimo ali, revelado no Flamengo, né, Marcelo? Pô, e o Carlinhos tinha uma característica, né, Reinaldo? Nessa época aí, a gente ainda podia cobrir o clube e ir pro vestiário. A gente ia pro vestiário, quando acabava o jogo, o Carlinhos dava a coletiva na sala de aquecimento do Maracanã. E, cara, nessa época aí, de 99, era uma tara da torcida do Flamengo botar o Caio pra jogar. Não sei se você lembra. O Caio era o 12º jogador, toda hora. O Carlinho era irritadíssimo com isso. E eu queria saber dessa personalidade, porque o Carlinho tinha 2 personalidades. Uma que todo mundo achava que ele tinha, que era aquela vozinha fina, tranquila, e a outra, meu, que ele era às vezes grosso pra caramba, um cara muito fascinante nesse aspecto, né? Super firme, tratava. Eu queria saber se você pegou isso dele, né? Essa educação no público e essa firmeza, nem sempre tão educado como precisa um técnico no privado. Conta pra gente aí alguma passagem tua engraçada, porque eu vi várias do Carlinhos ser bem grosso mesmo com todo mundo. Não, pô, o Carlinho, como você falou, ele ali pra fora ali, ele é aquele cara zen, tranquilo, mas ali no vestiário ali era um cara de muita cobrança, uma cobrança forte, né? Uma cobrança rígida, é um cara de muita convicção, né? Eu tenho uma passagem com o Carlinho, por exemplo, no jogo lá que eu fiz meu primeiro gol
contra o Peñarol na semifinal da Copa Mercosul, ele virou para mim, ele me chamava de juvenil, né? Ele falou: Juvenil, já te coloquei em vários jogos, até agora você não rendeu, né? Falou o português, cara, até agora você não fez o que eu esperava. Se eu te colocar hoje você não jogar nada, eu vou te emprestar. Entendeu? Tipo assim, mas assim, falando sério, não era em tom de brincadeira. A cobrança, faltava, sei lá, 1 hora pro jogo. Entendeu? Tipo assim, então eu até falo que os treinadores que eu peguei, assim, o aprendizado que eu tive, além da cobrança do torcedor, que é muito grande, da imprensa, mas eu peguei treinadores que cobravam muito, assim, no olho. Tipo assim, isso me fez crescer muito e me fez criar hoje, vamos dizer assim, me moldar como treinador, porque a cobrança ele era muito forte já desde o treinador. O Carlinhos, imagina, pô, eu tô a 1 hora de uma semifinal, o treinador falar isso pra você: pô, se você não jogar nada, você vai ser emprestado. Entendeu? Com um clube, sei lá, da segunda, terceira divisão do Rio de Janeiro naquele momento. Então, assim, e na minha cabeça, cara, é um jogo, eu tenho que jogar, coisa tem que acontecer, porque senão a oportunidade vai passar. Então, graças a Deus, foi um jogo que eu fiz meu primeiro gol, Deus mais uma vez me iluminou naquele momento ali, consegui jogar bem. Mas o Carlinhos era um cara que a cobrança era muito forte ali internamente. Reinaldo, passando um pouco já pela sua passagem vitoriosa, né, vitoriosíssima pelo Flamengo ali, você viveu também uma turbulência ali, que foi aquela transição, né, da entrada da ISL, aquele dinheiro que trouxe um monte de jogador, muitos craques inclusive, Pet, Alex, Denilson, Gamarra, enfim, você estava ali naquele meio e foi nesse período ali que também foi a sua transferência para fora, né? Numa troca lá com o Vampeta, já no final, quando a SL já não estava mais botando aquele dinheiro, o dinheiro sumiu, e aí você foi pro PSG. Conta um pouco desse Flamengo ali, dessa turbulência que foi tricampeão, mas assim, era um ambiente muito conturbado, né? Assim, que não existia essa blindagem que hoje em dia existe também, né? Eu acho que você citou uma palavra importante, a blindagem. Eu acho que o elenco que eles fizeram foi um elenco muito forte. Meados de 2000, né, já era um time bicampeão estadual. Trouxeram jogadores de seleção brasileira, jogadores da seleção paraguaia, no caso do Gamarra. Era um elenco muito forte. Só que naquela época, assim, tinha que ser muito imediatismo, era muito imediato, tinha que ser tudo muito rápido. Então, o torcedor, a imprensa, não teve aquela paciência que eu vejo que hoje já consegue ter mais esse planejamento. Os elencos são mais blindados pela diretoria. Até o próprio torcedor, quando ele tem o entendimento que o grupo de atletas é bom, se naquele ano ali as coisas não acontecerem, ele tem um pouco mais de paciência para o outro ano, né, para entrosar o time, enfim, para cada jogador conseguir entender melhor a forma de jogar, a cultura do clube, a forma de jogar do treinador. Eu acho que faltou isso para aquele grupo de 2000, né? Eu acho que se tivesse mantido aquele grupo ali feito uma pré-temporada junto, né? Esperado um pouco mais com o Alex, com o Denilson, outros caras que chegaram naquele momento ali que eram acima da média, eu não tenho dúvida que poderia ser um grupo que marcaria história na história do Flamengo a partir de janeiro de 2001, mas como eu falei, foi um time que não teve um resultado esportivo dentro do campo, um time que não performou, não foi o que esperava o torcedor e os dirigentes, e a partir quando acabou o Campeonato Brasileiro, se desfez daquele grupo. E o meu modo de ver, se tivesse um pouco mais uma temporada com aquele grupo ali, poderia render muitos frutos. E você ficou, né, justamente no time que saíram Denilson, Alex, como você falou, que alguns saíram, mas você ficou no time que foi tricampeão fazendo o ataque ali com o Edilson, né? Você até usava a camisa 8, eu me lembro que isso me chamava bastante atenção, não um atacante com a camisa 8 ali, porque foi que sobrou, né? Tinha aqueles caras lá, você acabou vestindo a que sobrou, não foi isso? Respondendo também a tua pergunta, né? A tua pergunta também sobre a transferência, realmente foi a transferência que eu fui para o Paris Saint-Germain, o Adriano foi para a Inter de Milão, veio o Vampeta. O Flamengo queria muito o Vampeta naquele momento. O Vampeta era titular da seleção brasileira, né? E foi isso, foi uma troca que eu acho que, no meu modo de ver, eu saí muito cedo do Flamengo. Eu acho também que se eu tivesse ficado mais tempo no Flamengo, eu poderia ter feito muito mais gols, ganhado mais títulos. Mas, enfim, foi coisa de momento ali. A gente sabe que não tem como vai voltar atrás. Se fosse agora, se eu pudesse voltar no tempo, eu queria ter ficado mais tempo ali, marcado mais a história com a camisa do Flamengo. E sobre a camisa 8, né, foi ali, era mais assim, uma homenagem mesmo ao Adílio, né, que era um cara que eu tinha como referência, assim, eu gostava de ver vídeo dele, assim, a raça, a entrega que ele tinha. Eu tinha isso dentro de mim também, eu era um jogador que
mesmo quando eu não estava tão bem na partida, mas eu entregava ali, não dosava nada, não poupava nada. Então era mais uma homenagem de ter usado a camisa 8 e graças a Deus eu consegui, não da forma como ele jogou, né, que eu acho que é incomparável a forma que o Adílio jogou, mas eu consegui, da melhor forma possível, honrar a camisa 8. Mas é legal você falar dessa homenagem pro Adílio, porque o Adílio também era um jogador muito silencioso, né? Você não era um jogador verborrágico, que gostava de falar, de brigar, de discutir. Tu era um cara muito calado, assim, e entregava. Você falou dessa cobrança do Carlinhos e tudo, mas você sempre demonstrou uma calma, uma tranquilidade e, ao mesmo tempo, uma disciplina, né? Uma vontade de jogar, uma disciplina tática e de entrega ali também. Muito interessante você falar isso do Adílio. Eu não sabia dessa história, eu achava que tinha sido o número que sobrou, mas você realmente fazendo essa homenagem acabou sendo muito feliz ali, né, num título muito importante, e logo depois você vai pro PSG, você disse que saiu muito cedo. Aí eu quero dar só um passinho atrás, porque você estreia com 20 anos de idade no Flamengo em 99, né? E hoje, 20 anos, né? A gente está em 2024, 20 anos de idade, a gente já vê um jogador já, não vou dizer velho, né? Mas claro que para estrear já parece que ele já passou do tempo, assim, que hoje a gente vê os jogadores estreando com 16, 17 anos. Você, não, teve que esperar até os 20 anos. Eu lembro que na tua época os juniores iam até os 21, né? E agora, dando um salto, como é que você vê essa base cada vez mais precoce, né? Sendo promovida ao profissional e saindo para o exterior? Você disse que saiu cedo, mas você já saiu com 22 anos de idade. Quer dizer, hoje o pessoal está saindo antes dos 18 e já assina um contrato. Como é que você vê essa mudança aí de 20 anos depois no futebol, Reinaldo? Foi uma mudança realmente na minha época. Você tinha que jogar pelo menos dois anos no profissional, né, jogando bem para você almejar uma transferência para a Europa ou outro centro do futebol mundial. Mas eu acho que o sonho de todos os jogadores também um dia conseguir jogar num grande clube europeu. Se você não fizesse pelo menos 2 temporadas em alto nível, isso aí era quase que impossível. Né? Hoje os tempos mudaram, né? As gerações mudaram. Hoje o atleta, como você falou, o atleta com 20 anos hoje, se ele não tiver jogado no profissional, praticamente ele fica até difícil de arrumar um clube. Né? Hoje, há 20 anos não jogou ainda no profissional, então os caras já fica com o pé atrás, né? Um pé atrás, não, os dois pés atrás. Pô, 20 anos o cara não conseguiu jogar ainda, não tem contato profissional, então então não tem condições de jogar. Então essa geração hoje mudou. Hoje um atleta com 14 anos, a gente vê aí, poxa, vários aí com 14, 15 anos já sendo vendido, né, antes mesmo de jogar no profissional. Eu acho também que mudou muito o fator, né, financeiro, né? Eu acho que os clubes hoje estão muito melhor estruturados financeiramente falando. E então, por exemplo, tu vê uns clubes grandes da Europa, e com certeza, poxa, com seus olheiros aqui, com pessoas que trabalham no Brasil, vai no Flamengo, no São Paulo, no Vasco, Botafogo, Fluminense, já começa a saber quem que são as revelações, começam a pesquisar pelos bancos de dados, quem que pode chegar, enfim, aí os caras já contratam um jogador com 15, 16 anos, sem mesmo ter estudado no profissional, por cifras absurdas, então é uma coisa que hoje não tem como segurar, né? Assim, o clube não tem como concorrer. Então eu acho que eu vejo mais pro lado financeiro, eu acho que os clubes hoje, financeiramente falando, estão melhor estruturados, estão com caixa muito forte para contratar as promessas do clube. Então os jogadores não conseguem nem chegar no profissional, marcar história. Eu vejo hoje o exemplo do Vinícius Júnior. Vou dar um exemplo do Vinícius Júnior, né? Saiu também muito, muito novo. Vinícius Júnior, se o Flamengo tivesse condições de manter o Vinícius Júnior, sem dúvida nenhuma, seria um dos maiores jogadores da história do clube, porque tu vê que já estava crescendo no Flamengo, estava progredindo. Então, imagina o Vinícius Júnior ganhando títulos, ganhando experiência aqui no Brasil com a camisa do Flamengo, entre outros, né? Entre outros jogadores aí que a gente vê saindo muito cedo. O Estevão também do Palmeiras, eu acho que já está vendido. O Endrick, para mim, é um dos melhores atacantes, um futuro atacante que eu vejo aí, um dos futuros, nosso camisa nova da seleção brasileira, saindo sem mesmo ter feito 2 anos no profissional, enfim. Mas eu acho que fica difícil concorrer com essa parte financeira dos clubes europeus hoje da Arábia também, que vem muito forte, dos clubes árabes. Reinaldo, Martinho, eu estava ontem. Fala, pode falar, Martinho. Eu estava pensando ontem, queria para te mandar até uma mensagem, eu acabei esquecendo. Ontem eu estava vendo o jogo da Argentina no Defensores del Chaco. E aí, climão maneiro e tal, um gramadão bonitão, porra, Daronco na arbitragem, portão, nenhuma pedrada, nenhum PM na beira do campo. E fiquei pensando do Brasil e Paraguai no Defensores del Chaco em 85, quando o Zico fez aquele gol puxando de chaleira, que o Brasil ia bater o córner, viu o choque de Assunção
porque os caras tacavam um paralelepípedo na cabeça do cara que ia bater o córner, e fiquei pensando sobre a total inverossimilhança de uma comparação em números. Porque você tem hoje, tanto a semifinal quanto o Penharol, se você pegar a semifinal Penharol e Botafogo, é quase que um tapete vermelho dentro do campo para o cara ganhar o jogo, entendeu? Você não tem mais nenhuma hostilidade. Então, as comparações, elas são comparações inadequadas. Eu lembro desse 2000 aí, se não fosse a virada do Vasco sobre o Palmeiras, o melhor jogo dessa temporada de 2000 teria sido um River e Flamengo, que foi um 4-3, um jogo extraordinário, um jogo só com cheio de craque em campo e o couro comendo e porrada para tudo que é lado e tal. Então, como é que com você que viveu essa transição, chegou moleque no futebol, pegou o fim de gerações fortes, pegou ainda uma hostilidade na América do Sul, que hoje totalmente domesticada, totalmente, cachorro, vira-lata de lambe perna, sabe? Então, aí você pegava onça, tigre, asiático, os caras vinham para dentro, vinha tigre branco. Como é que você vê esse tipo de comparação? Chega a te doer, você fala assim, eu ia lá, apanhava na chegada, apanhava na saída, apanhava no campo, e hoje, ontem, Brasil e Venezuela, eu vi um cara falando nesse jogo, olha, levaram o jogo para Maturim, quando eu olhei, o Maturim, maior gramadão, bonitão, tudo certo pro Brasil ganhar. O que impediu o Brasil ganhar foi a perebice, a ruindade dos jogadores e do time do Brasil. Então, como é que você transa essas comparações aí, Reinaldo? Eu acho que, como você falou, né, Marcelo, a evolução, ela é notória, né? Assim, principalmente dos gramados, né? Eu peguei uma geração com os gramados, assim, gramado alto, o jogo ficava um pouco mais lento. Então, hoje você vê, como você falou, tudo tapete, né? Os campos tudo, tu acha que tu fala no estádio, tu vai ver o campo, meu irmão. O campo é um tapete, a organização. Eu acho que as premiações também hoje, elas, tu vê aí pela Copa do Brasil, né? É surreal as premiações que os clubes ganham para serem campeões, para passarem de fase, para se classificar da Libertadores. Então, assim, a evolução, tudo evoluiu, né? A bola ficou melhor, o campo ficou melhor, entendeu? Assim, o jogo ficou mais rápido. Eu vejo a minha geração, né? Não é saudosismo. Os atletas que eu peguei, se estivessem jogando hoje, com toda essa estrutura, sem dúvida nenhuma. Eu vou dar um exemplo do Edilson Capetinha, que foi um dos melhores atacantes que eu joguei. Se o Edilson deve ter feito, vamos lá, uns 300 a 400 gols na carreira. Se estivesse jogando hoje, né, ele ia fazer o dobro de gols, entendeu? Assim, porque o campo mais rápido, né, o jogo fica mais rápido, entendeu? Então eu peguei uma geração tecnicamente falando, uma geração surreal, né? Kaká, Alex, Djalminha. Eu acho que não vai ter igual do Covid, de jogadores jogando do lado intuitivo para resolver os problemas, né, do jogo. O jogo tá fechado ali, o cara ia lá, dava um balão, uma caneta e fazia o gol, fazia uma tabela. Hoje também a gente vê um jogo mais tático, né? Falando, tô generalizando, acho que tu vê todo jogo hoje, tu vê muita essa coisa, ficou uma coisa muito, como é que tá o esquema tático, o modelo de jogo, organização. E sem dúvida nenhuma, se esses atletas jogassem hoje, com isso tudo que tem hoje, até individualizando também o tipo de treinamento, sem dúvida nenhuma, teria atletas que, deu o exemplo de Edilson, que fez 400 gols, faria 700, 800, sem dúvida nenhuma, porque hoje eu vejo que está tudo melhor no quesito de estrutura, né? De estrutura de campo, de organização, de logística, enfim, de premiação, etc. Eu pensei nisso vendo o jogo ontem, né? As dificuldades que eram, e ontem o Brasil jogou tranquilão, assim, tranquilão no final do jogo, soltaram ali uma água e tal, A semifinal que eu falei que eu fiz o gol, a semifinal que eu falei que eu fiz meu primeiro gol em 99 contra o Penharol, após o jogo nós ficamos uma hora lá, meu irmão, e tu lembra que foi polícia, invadiu o campo, torcedor, e o pau quebrou, porrada cantou, não teve essa, entendeu? Hoje, se isso acontecer, é punição, enfim, 10 jogos, o cara é banido. Eu acho que evoluiu assim, isso é melhor pro futebol, né? Tem que ser punido severamente mesmo. É melhor para o futebol, né? Não está se refletindo no resultado, por exemplo, para os jogadores brasileiros, que ante qualquer dificuldade estão com dificuldade de superar, né? Quando se apresenta uma mínima dificuldade hoje para o jogador brasileiro, ele não consegue transpor. Não consegue transpor, a não ser que ele esteja envolvido num esquema tático muito bem definido, como os jogadores brasileiros ficam na Europa, né? Sob a raiz de um Guardiola, de um Ancelotti, de um Mourinho no passado e tudo isso. Agora, quando sai dessa ambiência que é tudo protegidinho, é como se
o cara fosse protegido em casa, né? Agora você tem que pegar um ônibus para ir para o curso de inglês. Ele não consegue dar um sinal para pegar o ônibus, né? Essa é a minha sensação que eu tenho hoje do jogador brasileiro. Ele tem mais estrutura, mais dinheiro, mas ele não consegue sair das situações mais difíceis, por menos difíceis que sejam, Reinaldo. Como é que você está estimulando essa questão cognitiva? O Pedrinho, presidente do Vasco, ele chegou a falar sobre isso, né? Ele fala, pô, a gente jogava em campos esburacados, em rua, então a gente aprendia a se virar melhor para dominar uma bola. Hoje, se o gramado se tiver um mínimo buraquinho, o cara domina na canela, Reinaldo. Como você falou, a gente pegou uma geração diferente. Eu, como treinador hoje, eu carrego muito também de coisas que eu aprendi, como eu falei, né, lá no início da entrevista, com treinadores, né, no início da minha carreira. O que eu aprendi também, né, na minha infância também, né, eu acho que foi muito bom para mim, né, aquela época de jogar na rua, né, de jogar em campo com buraco. Isso melhorou muito meu cognitivo, porque eu jogava em campo com buraco. Pô, eu já sabia que a bola ia quicar, então você tem que trabalhar o domínio rápido, o raciocínio rápido, de como você vai dominar, já pensando na próxima ação, aquele jogo de rua, né, aquele 1 para 1, né, aquele jogo que botava o chinelo no meio da rua, enfim. Só que também hoje também vem para um lado também que você hoje tem campos melhores para treinar, né, você tem ou campo sintético ou grama natural, então eu procuro tirar proveito disso, então eu foco muito nesse analítico, né, que a gente faz, eu ensinar o atleta. Eu sou aquele treinador que eu gosto de realmente ensinar, tipo assim, de acabar o treino ali, pegar, por exemplo, os atacantes, posicionamento de corpo, a hora que a bola está perto da área, eu quero que você ataque assim, faça esse movimento assado. Assim, então, eu acho que você ensinando isso, após o treino, eu falo para o meu auxiliar, trabalho de volante, poxa, hoje a gente fala mapear o espaço, se tem algum adversário perto dele ou não, para quando ele dominar a bola já para frente, já, poxa, procurar fazer uma bola longa, uma bola em cima de tudo que a gente pensa de ideia de jogo. Então eu sou aquele cara, aquele treinador que eu trabalho muito isso ainda, essa parte analítica do atleta, a gente fala que é a tática individual. Porque eu penso assim, Marcelo, se você trabalhando, como você falou, você melhorando o jogador individualmente falando, dando essa autonomia para ele, dando essa confiança para ele, sem dúvida nenhuma o nosso coletivo vai ser muito forte. E na parte coletiva, eu falo para os caras, entrem em campo e desfrutem. Né? Desfrutem no momento. Os meus atacantes, cara, 1 para 1, dá a caneta, porque muitas vezes o cara fala, deu a caneta, tá menos, não é menos. Cara, a primeira coisa tem que respeitar o adversário. Se você der uma caneta e você sofreu uma falta, então você já está tendo ganho em cima daquele lance. Entendeu? Um drible, que eu acho que o drible que desequilibra ali a retranca, então eu trabalho muito essa coisa do último terço, dar esse estímulo para o cara, esse mecanismo, mas eu falo, quando a bola rolar, disfrute desse momento. Caso não venha acontecer do resultado, a responsabilidade é minha, mas eu quero que vocês desfrutem do momento e sejam felizes. Martim. Você está falando já, inclusive, com um vocabulário, né, bem atualizado, Reinaldo. Eu queria que você falasse um pouco do teu pós-carreira, que foi muito emendado, né? Você acabou se aposentando só aos 40 anos e virou técnico logo depois, mas você estudou enquanto ainda era jogador ou você foi só se atualizando enquanto jogador? Como é que foi isso, essa transição, né? Eu queria que você falasse também do final de carreira e do teu início de carreira aí como técnico da parte teórica. Então, eu parei de jogar pelo Brasiliense de 39 para 40 anos, então eu fui no limite ali, né? Limite físico ali e mental. É muito bom, né, jogar futebol, então era muito prazeroso jogar futebol profissional. E depois que eu parei, eu comecei, Martim, eu comecei a fazer os cursos, né, depois que eu parei. Né? É claro que eu já tinha alguma ideia de querer ser treinador, só que eu fiz a licença B pela CBF Academy, que depois fiz a licença A pela CBF Academy, entre outros cursos também. Na pandemia eu fiz muito curso também com professores, né, de outros clubes, enfim, ó. Eu acho que também o curso também de você conversar com treinadores, assim, isso também eu falo até para os caras, tem curso melhor do que esse. Esse bate-papo, por exemplo, que a gente está tendo aqui, é um aprendizado, ele é muito grande, entendeu? Então, na parte teórica, hoje tenho uma licenciada da CBF, né, fiz um estágio também em alguns clubes na época, tenho 4 anos de carreira somente como treinador profissional, né, entre trabalho no Sub-15 até hoje o profissional. Iniciei no Sub-15 do Bangu. Quem abriu as portas para mim foi o Felipe Maestro, sou muito grato a ele. Engraçado, né? Eu nunca joguei com o Felipe Maestro, né? A gente já jogou contra. E foi o primeiro cara que abriu as portas para mim no Sub-15 do Bangu, e depois Sub-20. Aí eu tive passagem ali
meu primeiro clube profissional internacional de Lages, de Santa Catarina, né? E depois Carlos Renault de Santa Catarina também, e agora aqui pelo Maricá já na segunda temporada, onde, graças a Deus, esse ano as coisas começaram a acontecer no sentido de resultado. Agora sim, Reinaldão. Ô, Martinho, o projeto do Maricá é um projeto muito ousado, né? Eu tive a oportunidade de começar lá no Alzirão, vendo o Maricá no início e tal. Lele jogava por lá e tudo, e já tinha chegado a uma final de Copa Rio, já tinha ido à Copa do Brasil e tal. O estádio ficou pronto, e como é que você está acompanhando esse momento? Sempre que eu olhava o Maricá, o principal rival do Maricá na Série B do Rio, na A2, era o Sampaio Corrêa. Era um time muito forte, né? Tem Pérolas Negras e tal, mas o Sampaio subiu e já subiu ficando, né? Então, como é que você imagina? Porque se subir é difícil, descer também é difícil, porque só desce um. Então, qual é o teu objetivo aí pro campeonato? Vai bater a porta. Chega o Natal, já chega o Campeonato Carioca já, né? O primeiro objetivo do clube é se manter. A gente tem que ser bem realista em relação a isso. É o primeiro ano do Maricá numa primeira divisão, onde você já estamos falando aí de 4 grandes clubes, né, com poder aquisitivo fortíssimo, além do poder técnico, uns 4 times muito fortes, né, e Volta Redonda, poxa, é o campeão da Série C. Aí tem a Portuguesa também, que esse ano, sem dúvida nenhuma, vai montar time forte, e sem contar os outros clubes, né, de tradição, Madureira, Bangu, Boa Vista também com a SAF agora bem forte. O Sampaio Corrêa, sem dúvida nenhuma, também é um clube também que todo ano faz time bom. E ano passado, como você falou, esse ano eles já fizeram um time forte, se mantiveram não somente eles se mantiveram e fizeram uma boa competição, ficaram entre os 8 colocados ali. E a gente, né, somos o caçula da competição. Sem dúvida nenhuma, nosso primeiro objetivo é manter, conseguir a pontuação necessária, né, para evitar qualquer risco de queda. Aí sim, a partir desse momento, a gente conseguindo essa pontuação, a gente pensar no algo a mais na competição, mas primeiramente a gente, pezinho no chão, trabalhar quietinho aqui, mas o nosso objetivo, sem dúvida nenhuma, é fazer uma grande temporada, né, uma temporada melhor do que foi essa de 2024, porque foi uma temporada mágica, né, Marcelo? Esse ano aqui com o Maricá, como se falou lá atrás, o projeto do Maricá é um projeto muito audacioso, mas a gente sabe que esse ano agora a cobrança também é diferente, né, em cima da gente. Mas, mais uma vez, vou falar isso para os atletas. Vamos aproveitar esse momento. Então, agradecer a Deus por estar aqui no Maricá, estar na primeira divisão e fazer uma grande temporada, mas com esse primeiro objetivo de se manter na competição. Pô, maravilha. Vem cá, vou tentar relembrar aqui uma passagem que foi gloriosa tua no São Paulo, né? Todo mundo... Se fosse um ano depois, o São Paulo teria sido campeão brasileiro, né? Porque foi o último ano que não teve pontos corridos, o São Paulo nadou de braçada no campeonato e acabou caindo para o 8º nas quartas de final do Campeonato Brasileiro, sendo que tinha não sei quantos, quase 20 pontos à frente do Santos ali. Era um absurdo o São Paulo com você, com o Kaká, era uma loucura. O Oswaldo Oliveira, o técnico, atropelava geral, mas no último ano, curiosamente, que não tivemos o ponto corrido, o São Paulo foi vítima. Eu acho até que aquele São Paulo estimulou muito a CBF a colocar os pontos corridos, porque foi um absurdo ali, né? Que acabou sendo bom para o futebol brasileiro, porque dali saíram Diego, Robinho, Elano e tantos outros, né? Mas vocês poderiam ter matado essa geração do Santos aí, do Leão, na origem. O que aconteceu ali que o São Paulo acabou não conseguindo, perder os 2 jogos para o Santos nas quartas de final? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, eu acho que esse novo regulamento que aconteceu de ponto corrido um ano depois, eu tenho quase certeza, não tem como, né, afirmar, foi por causa desse campeonato de 2002, foi um campeonato que nós nadamos de braçada, mas era um campeonato de mata-mata, então na hora que precisou ali, a gente realmente, nós não performamos. É uma das maiores tristezas que eu tenho, né, na minha carreira, que eu tive como atleta, de não foi ter dado esse título pro torcedor do São Paulo, né, cara. Nosso time jogava, o Oswaldo, ele conseguiu fazer um trabalho excepcional com aquele time ali, a gente ganhava sempre 2, 3, 4-0, e na hora que nós pegamos o 8º, engraçado que o Santos classificou na última rodada, né, e a gente não conseguiu, assim, na Vila Belmiro a gente perdeu de 3-1, no primeiro jogo desse mata-mata,
E no segundo jogo ali, com 10 minutos de jogo, eu machuquei meu tornozelo. Eu não participei do segundo jogo todo, mas eu lembro, eu tenho mais desse jogo até hoje, o Morumbi lotado, o torcedor acreditando. A gente até chegou a fazer 1-0, né, com o Luiz Fabiano, mas foi um momento ali que até é difícil de explicar o que aconteceu, porque até hoje a gente conversa, né, os atletas, poxa, como que a gente não conseguiu ser campeão daquela competição? Se fosse como se fosse um ano depois, né, mas no futebol não tem o si, tinha que ser naquele momento ali. Mas são coisas do futebol, a gente pegou também um grande clube também, uma geração muito forte, que naquele momento ali eles cresceram muito de produção, que foi Diego, Robinho, Elano, uma dupla de zaga muito forte com Alex, né, e André Luiz, Léo na lateral esquerda, e sem dúvida, Fábio Costa no gol. Sem dúvida nenhuma também nós perdemos para um grande clube. Reinaldo, você falou do Edilson, né, que foi aí, pelas suas palavras, o melhor ou um dos melhores jogadores que você jogou junto, mas você também teve a sorte aí de jogar, e eles também tiveram a sorte de jogar contigo, né, porque como eu te falei, você é um jogador que sempre foi muito disciplinado, aquele cara que comia grama quando tinha que comer. No São Paulo, né, que você está falando, que foram França e Luiz Fabiano, né, jogadores totalmente diferentes, mas que jogaram muito bem contigo. Eu acho que isso prova um pouco do que eu estou falando da tua disciplina, né, de se adaptar também ao estilo do outro. Mas fala aí um pouco de cada um aí, que são personalidades e estilos de jogo também completamente diferentes, né, Reinaldo? Ah, sem dúvida nenhuma. Tu falou 3 atacantes aí da minha geração fenomenais, né? Edilson, tanto que foi campeão do mundo. Edilson era aquele cara, vou falar um pouco do Edilson, ele era muito rápido e ao mesmo tempo inteligente, né? Fazedor de gols. Ou a gente até brinca, pô, ou o cara é rápido ou o cara é inteligente. O Edilson, ele unia essas duas coisas, né? O França era um jogador mortal, ele era uma geladeira ali dentro da área, né? Tipo assim, só que o França tinha todos os requisitos de craque, né? Fazia gol de cabeça, gol com a perna esquerda, gol com a perna direita, tinha drible, tinha tabela, então é um jogador completo. Um jogador também, na minha opinião, merecia ter jogado uma Copa do Mundo, só que pegou uma geração de atacantes surreal, né? Com Romário, Ronaldo, etc. E o Luiz Fabiano já era o França com mais mobilidade, né? O França gostava de sair da área, de flutuar entre os zagueiros ali e os volantes. O Luiz Fabiano já era aquele 9 mais fixo, né? Era o 9-9 mesmo, né? Mas com muito refino técnico, habilidade, muito giro dentro da área. Né? Um jogador que se posicionava como poucos dentro da área e um dos grandes 9 que eu vi jogar, tanto que não somente no Brasil, mas na Europa fez um nome, uma trajetória brilhante. Marcelo, eu acho que se o Reinaldo, aquele Reinaldo aí do São Paulo, do Flamengo, tivesse jogando hoje, tinha lugar na seleção, não tinha não? Pô, pelo amor de Deus. Às vezes a gente está gravando aqui horas depois de Brasil e Venezuela. Então não tem nem quem viu esse jogo Brasil e Venezuela. Pô, se eu tô duvidando de nós dois, tu imagina o Reinaldo. Não, porque, Se olha só, né? Reinaldo, ele escolhe a camisa ali. Ele falou 3 jogadores totalmente diferentes um dos outros dois, né? E ele conseguiu se adaptar a todos esses. Então, assim, se tivesse jogar centralizado, aberto, mais recuado, enfim, realmente um jogador aí que mostrava uma versatilidade absurda e que hoje teria seu lugarzinho. A gente vive uma carência. Como é que você vê isso, Reinaldo? Essa carência de camisas 9 e de atacantes no futebol brasileiro? Eu acho que isso aí a gente tem que... Nós, treinadores hoje, treinador no geral, principalmente ali, nós temos que começar a produzir novamente na base, né? Voltar a ter o centroavante diário, o centroavante cabeceador, o centroavante de tabela, o centroavante que consegue girar em cima do zagueiro. Então, muitas das vezes a gente fica olhando muito o futebol europeu, que tu vê que muitos jogam com falso 9, aí o cara quer se espelhar. Eu não estou falando que é errado, eu acho que todas as ideias são válidas, né? Tudo você consegue aprender, mas eu acho que para a nossa essência a gente precisa produzir novamente os camisa 9, então é uma coisa que eu particularmente eu adoro jogar com camisa 9, né? Porque eu acho que o camisa 9 ele te entrega muita coisa, além dos gols, né, que é o mais importante no futebol, mas eu acho que tem que ter novamente eu acho que colocar mais igual o camisa 10 também, muito esquema tático, hoje você não vê aquele camisa 10 centralizado, então eu acho que são funções que está faltando a gente reproduzir novamente o camisa 10 clássico e o camisa 9, então eu acho que isso tem que vir lá de trás da categoria de base, mas quando eu falo categoria de base, desde o sub 10 até chegar ali no profissional.
Marcelo, vou te atropelar aqui de novo. É o seguinte, e como é que você monta o teu time? Você pensa em ter esse camisa 9 goleador, esse camisa 10 criativo que realmente não existe mais, né? A gente vai ver, no Brasil a gente tem o Alan Patrick e o Arrascaeta, quer dizer, um uruguaio, né, ali fazendo o papel de camisa 10 no futebol brasileiro. Você busca esse camisa 10 ou você trabalha com aquilo que você tem? O que você coloca em prática como treinador, Reinaldo? Não, eu se eu tiver a oportunidade, igual eu tive aqui no Maricá, né, de participar do, ah, voltou aqui, de participar da montagem do elenco, eu gosto, poxa, eu faço questão de ter o camisa 10, de ter o centroavante. Hoje no meu time, por exemplo, eu tenho um centroavante, que é o Pablo Tomás, que para mim hoje não deve nada a ninguém no futebol brasileiro, fez uma temporada sensacional, um atacante que fez quase 20 gols na temporada, um atacante que, se eu preciso que ele jogue fixo, ele joga fixo, se eu preciso que de mobilidade, ele consegue fazer, entendeu? Tem o camisa 10, joguei com dois camisa 10 no time, né, que é o Valber e o Hugo Borges também, jogadores de camisa 10 classe, mas com posicionamentos diferentes. Então você pode usar o camisa 10 também, né? Ali perto do atacante, tu pode usar o camisa 10 um pouco ali mais recuado para tu ter uma boa saída de bola, uma boa construção para a bola também chegar nos pontos. Então eu gosto do bom jogador, né? Então quando você tem um bom jogador, aí é o problema do treinador, você arrumar um time, um sistema ali, consiga encaixar eles e fazer eles performar da melhor forma possível. Reinaldo, aqui no nosso futebol a gente está rendendo várias matérias em homenagens ao mês da consciência negra, né? E é um assunto muito nevrálgico, né? Eu trabalho no futebol já há muito tempo, trabalho no carnaval também, e há muito tempo que eu tento debater com os personagens do futebol e do carnaval a falta de técnicos e carnavalescos negros, né? A gente tem muito pé de obra, tanto num setor como o outro, e eu não acho que isso seja coincidência, né? É muito... Para mim é meio ofensivo até. A gente teve o Andrade campeão, a gente teve o Cristóvão Borges ganhando 50 rodadas no G4 e sendo completamente massacrado na época do Vasco com 50 rodadas no G4. O Vasco praticamente nunca mais voltou ao G4 depois de 2012, né? E tivemos Jaime, que falou sobre isso essa semana num podcast e tal. Eu queria que você trouxesse para a gente essa sua impressão, se você já conversou com esses personagens, se você teme algum tipo de barreira em virtude da cor, mesmo que seja uma barreira não explícita, como é que você está acompanhando esse processo de falta de treinadores negros no futebol brasileiro? Hoje a gente só tem o Roger, né? Eu sei primeiramente falar da minha responsabilidade. Eu acho que você falou é verdade. Hoje só temos na Série A, por exemplo, só tem o Roger, né? Treinador negro. Hoje aqui no Rio de Janeiro tem o Silvestre, que hoje é treinador do Zinzane. Enfim, é muito pouco, né? E muitos treinadores negros com muita qualidade. Então eu sei dessa minha responsabilidade também, das portas que eu posso abrir para treinadores negros. Eu carrego isso comigo, não somente no futebol masculino, mas no futebol feminino. Eu acho que no geral, né, na vida, como a gente está falando um pouco da área do esporte, então é importante, né, essa união, né, que tem que ter também. Mas uma coisa que eu falo até com a minha família, eu acho que eu não quero pensar dessa forma que vai ser mais difícil porque eu sou negro. Eu acho que vai ser difícil porque hoje o mercado é um mercado difícil, né? É um mercado que exige sempre a excelência, é um mercado muito imediatismo. Se você não tiver resultado com 2, 3 jogos, você sabe que você vai ser demitido independente da cor ou religião. É o nosso mercado do futebol brasileiro, com os treinadores, né? É um mercado que tritura treinadores, mas eu estou preparado para isso. Primeiramente, preparado mentalmente, né? Preparei também de forma como ex-atleta, jogando de alto nível, e da parte teórica. Eu acho que é importante também um ex-atleta ter essa parte teórica, não somente virar um treinador porque ter jogado. E sobre a cor, né, cara, você está sempre passando bons valores. Eu acho que essa é a melhor forma de você conseguir também abranger um mercado, você passar os bons valores, né, dar o exemplo pelas atitudes, pelos princípios e valores que eu tive da minha família, e também sempre podendo, essa troca é importante. Quanto mais treinadores negros ou pessoas negras puderem se manifestarem e falarem sobre isso, eu acho que isso agrega muito. Reinaldo, você falou que sabe da sua responsabilidade, mas eu queria trazer uma questão histórica.
que é sabida, né, que o futebol era proibido para negros, né? E o que eu gosto sempre de ressaltar é que não foi uma ação humanitária, um gesto de bondade dos brancos em permitir que os pretos jogassem futebol. Foi a ambição que os pretos mostraram e capacidade, acima de tudo, né? Ambição e capacidade, essa combinação de atributos que fizeram os brancos abrirem esse espaço, né? Conceder esse espaço. Ninguém cede espaço para ninguém só por ser bonzinho. Quando você fala da sua responsabilidade, e você como jogador foi isso, você foi esse cara que foi muito disciplinado, que comia grama quando tinha que comer, que fazia gol quando tinha que fazer, que voltava para marcar, que dava o passe, que muitas vezes tinha que sacrificar porque você estava do lado ali de medalhões, enfim. A responsabilidade é entender também o lugar que você está. E é um lugar de disputa, como você falou, muito imediato, né, de muita cobrança. Então, você sabe que a sua responsabilidade ela é maior do que a de um branco, que às vezes tem as mesmas capacidades que a sua. Você vai ter que lutar mais por esse espaço e até para quem vai vir depois de você, né, Reinaldo? Não tenha dúvida. A responsabilidade ela é muito maior, mas muito maior. Você falou uma palavra muito importante, ambição. Né? Ambição, então, foi uma coisa que eu sempre tive na minha vida. Ambição eu tipo assim, e também se preparar para aquilo. Não adianta você ter ambição, para quando eu jogava, eu tinha ambição de ser o melhor sempre, mas eu tinha que me preparar no dia a dia para as partidas. Então, é nos treinamentos que você tem que. Eu sempre falo, o cara tem que treinar bem para jogar bem, a não ser que os fora de série, né, da época, por Romário, Ronaldo, Zico. Esses caras, mas se for conversar com o Zico era o cara que mais treinava, né? É o cara que ficava ali após o treino treinando 50, 60 faltas, por isso que virou o que virou. Então a responsabilidade é muito mais difícil também por ser negro, no mercado. Isso aí não adianta fugir dessa. Isso aí é notório, a gente sabe que isso aí tá aí, isso é real. Só que eu procuro não me apegar nisso, porque tipo assim, eu quero estar sempre preparado para quando aparecer a oportunidade, aí sim, conseguir passar uma boa imagem, conseguir fazer bons trabalhos, conseguir dar bons exemplos, também como você falou na época, o jogador agora como treinador também, para aí sim abrindo portas para outros negros em outras áreas, como treinador, enfim, auxiliares, analista, o futebol feminino também, com certeza deve ser ainda mais difícil, entendeu? Porque não tem tanto apoio, tanta estrutura, então eu acho que essa responsabilidade, eu estou disposto a ajudar da melhor forma possível com a minha raça, né, no caso assim, mas eu não quero também focar somente só os negros, 20 mil, tipo assim, tem que trabalhar e se preparar para isso e se dar o exemplo, né? Eu acho que a melhor forma de a gente conseguir mudar isso também é dando exemplo do que a gente pode fazer. Você jogou na Europa, né? A gente falou o Martins chegou a falar da sua passagem ali no PSG e tal. O que você viu já naquela época e que está refletido hoje dessa distância em termos de mentalidade aí do futebol europeu para o futebol brasileiro? A gente tem esse hiato sendo cada vez maior, mais parrudo, né? Você olha, hoje você tem no Brasil jogadores praticamente sub-segundo escalão da Europa, né? Até um tempo atrás era sub-China, quando a China deixou de ter investimento e tal. E como é que você está vendo esse hiato, né? A gente repara uma distância cada vez maior das melhores práticas, né, do futebol. Por quê? E você viu isso nascer lá atrás? Te impressionou quando você chegou na Europa? Você já identificou isso de cara ou não? Ô Marcelo, quando eu cheguei na Europa, na França, só para ter uma ideia, eu fiquei um mês. Eu cheguei, fiz uma semana de treino, né? O treinador não gostou. O Vaid, Railodozik, o treinador não gostou. Para tu ter uma ideia, eu cheguei vindo do São Paulo, hein? Eu era um dos melhores atacantes do futebol brasileiro, né? Então fiquei. Depois daquele, ele falou: ó, tu vai ficar um mês treinando meio que separado, somente vendo vídeo, trabalho de força, musculação, alguns trabalhos específicos de posicionamento. Aí, a partir do momento que você entender o que eu quero, né, de ideia de jogo, né, você vai começar a ser incorporado. E o que ele quis dizer com isso? Eu que tinha que me adaptar, né, à cultura do país, né, à cultura do clube, à cultura do treinador. Então, ali eu comecei a ver que na Europa realmente é muito diferente, né, no quesito tático. É um país, é um continente que pensa, por exemplo, na França, onde eu joguei, né, não posso falar de outros países, mas era um futebol de muita força, mas muito tático, né? Se você não cumprisse rigorosamente o que era feito durante a semana no trabalho, na parte tática,
você estava fora. Né? Teve um jogo contra o Mônaco também, na bola parada defensiva. O Moriente fez um gol, eu era o cara do primeiro pau, ele antecipou e fez o gol. No intervalo o treinador me tirou porque eu não tirei a bola, tipo assim, então não tinha conversa. Né? Então eu vejo que hoje, com certeza, deve estar muito mais evoluído essa parte tática, né? Esse jogo mais tático do futebol europeu, como eu falei, com muito mais força, com muito mais velocidade, com muito mais ideias também. Né? Hoje tu vê aí Guardiola, tu vê, enfim, Klopp. Eu me espelho, eu gosto muito do Klopp, apesar de não estar trabalhando no momento, entre outros treinadores, mas assim, os treinadores brasileiros, na minha opinião, são um dos melhores que a gente tem no mundo. Claro que a gente tem que abrir cada vez mais e buscar cada vez mais conhecimento, cada vez mais essa troca de ideias com outros treinadores, com outros países, olhar os jogos também para você conseguir aprender e ensinar também, aí sim você se moldar e ter você a sua identidade, a sua ideia de jogo. É claro que no futebol brasileiro eu acho que a gente melhorou muito na parte parte de tática, de estratégia, só que a gente tem que, eu acho que está faltando um pouco mais de liberdade e autonomia para os atletas também, ali, ser o cara, para poder ser aquele atleta do futebol brasileiro, da caneta, do drible, né, da tabela, enfim, mas hoje não vejo, estou sendo ministério para tu, Marcelo, o treinador hoje que não tiver uma tática, um trabalho tático forte durante a semana, um trabalho de estratégia, um trabalho ali bem organizado, você já começa a perder o grupo ali. Porque o atleta hoje, ele avalia no primeiro trabalho se o treinador entende ou não. Aí vem, né, os outros porém, né? Aí tu tem que ter boa gestão, enfim, um bom ambiente com os atletas, mas se você conseguir ter uma boa gestão e não ter uma parte tática, então você tem que ter esse equilíbrio. Então, resumindo, você tem que ser bom em tudo. Mas hoje o futebol, até o futebol, né, o brasileiro que antigamente era mais intuitivo, era mais um jogador que resolvia, tomava a decisão, com alguma também, claro, com o trabalho dos treinadores de antigamente, mas hoje você tem que estar muito bem organizado na parte tática, porque senão você não consegue performar. Essa é a minha impressão. Reinaldo, você falou, né, de treinadores europeus, de mentalidades diferentes, e os dois times finalistas da Libertadores são brasileiros, né, dois clubes brasileiros, mas comandados por estrangeiros, por um português e um argentino. E você, como a gente falou anteriormente, né, sendo agora, se você permanecer no Maricá, eu queria te perguntar também sobre isso, vai ser o único técnico negro, provavelmente, do Campeonato Carioca, na primeira divisão. Como é que você vê esse intercâmbio? Você acha isso favorável? Você acha isso bom? Você acha que a gente tem que se abrir mais? Mas o brasileiro também não precisa ir para fora também? Você não acha que o brasileiro tem que buscar, o treinador, esse espaço no mercado europeu? Como é que você vê essa mudança de cenário, Reinaldo? Eu acho isso muito válido. Eu acho que essa troca de ideias, né, ela é sempre válida. É claro que eu acho que você não precisa. Uma coisa que eu acho errada é porque os treinadores estrangeiros, quando vêm para cá, se valorizam muito o treinador brasileiro. Eu acho que não é porque o treinador estrangeiro, né, independente do país que ele for, ele é bom e que o treinador brasileiro é ruim. Pelo contrário, os treinadores brasileiros, para mim, já volto a frisar, são um dos melhores que a gente tem, né, no mercado mundial. Como você falou, por que os brasileiros está faltando mercado lá fora? Eu acho que a gente está faltando novamente, assim, a gente tem que abrir a porta lá fora novamente, assim, novamente, quero dizer, tipo assim, já passou da hora da gente ter treinadores brasileiros, né, na Premier League, no futebol espanhol, mas é muito importante também o trabalho do Dorival na seleção brasileira, porque a seleção brasileira é o topo da pirâmide, né, ali é a nossa referência. Então, a seleção brasileira indo bem, né, se Deus quiser, campeão do mundo novamente, voltar a ser campeão do mundo, né, praticando um bom futebol, sem dúvida nenhuma. Isso abre as portas para todos os treinadores aqui no brasileiro, não somente, né, na Europa, mas em outros países também. Eu acho que está faltando isso. Eu acho que foi muito feliz. Falta treinadores brasileiros trabalhando fora do Brasil para levarem também as suas ideias, né, conseguir também transmitir um pouco de tudo que eles sabem e eles passam aqui no Brasil. E acho muito válido também. Hoje, por exemplo, o Arthur Jorge do Botafogo, na minha opinião, é o cara que consegue passar tudo o que ele fala nas entrevistas, né? Não adianta também, eu vejo muito treinador estrangeiro também que fala nas entrevistas uma coisa e tu vai ver o time, tu não vê aquilo que ele está falando. Então o Arthur Jorge, tu vê o time com padrão, um time com uma ideia bem clara.
é um cara que hoje é uma referência no futebol brasileiro, mesmo não sendo brasileiro. Legal. Martinho, obrigado aí pela participação. Reinaldo, foi uma honra tê-lo aqui conosco. Você certamente será um grande treinador. Já o é, né? Conseguiu essa proeza de pegar o Maricá e subir, ganhar 2 troféus ou 3 na temporada. O Maricá precisava ser campeão, já estava ali com alguma estrutura. E foi um jogador extraordinário. Que bom que o Martinho estava aqui, porque viu você de perto também e viu o quanto você foi jogador de armação em alguns momentos, como foi artilheiro, como foi no São Paulo, em outros momentos, jogador muito versátil, e tenho certeza que essa versatilidade vai passar aí para a sua promissora carreira de treinador. Muito obrigado pela sua presença, Reinaldo. Pô, Marcelo, eu que agradeço a você, o Martinho, é que eu falo, né? Um bate-papo desse passa tão rápido, né, que você quer conversar mais, é muito aprendizado, e obrigado pelo convite, né, por essa resenha aí, Martinho, um cara que vê que me acompanhou muito aí desde o início, você também, 2 entendedores do futebol. Deus abençoe vocês aí, estou sempre à disposição aqui. Valeu, gente. Obrigado, Martinho. Obrigado, Reinaldo. Obrigado a você que esteve com a gente. Nossa resenha fica por aqui. Sempre assim, esse bate-papo que mistura formalidade e informalidade, mas que traz personagens muito importantes da história do futebol brasileiro. Valeu.